Vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Voltando àquele assunto do dólar, né? Disparou hoje R$ 4,03, dólar paralelo a R$ 5 nas casas de câmbio. Se qualquer um for comprar o dólar turismo também vai pagar bem mais de R$ 4. E aí, só o quadro eleitoral explica isso? O que a gente pode esperar? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Não explica essa especulação, não. Isso se explica por especulação de sem vergonhas. Eu já vou entrar no detalhe. Antes, eu vou me permitir, para colar ao último comentário do Boris e a reportagem, lamentar profundamente a morte do Otávio Frias Filho. Eu sou colunista da Folha, é a minha terceira jornada na Folha, já tinha trabalhado lá 2 outras vezes, voltei agora como colunista. Como o Boris destacou, é um dos homens mais brilhantes que o Brasil tinha. Eu fazendo em 2003 a resenha do livro dele, de um dos livros dele, o livro de ensaios, Queda Livre, que à época eu estava nas revistas Bravo e República, a gente teve acesso, ele nos franqueou antes do livro se tornar público, e eu observei que o Otávio seria muito fácil, né? A crítica fazia assim: olha, o filho do dono agora resolveu cuidar do negócio, né? Fosse Otávio filho do dono ou filho de qualquer pessoa outra que não tivesse vínculo nenhum com a Folha, ele era absolutamente brilhante, um dos maiores jornalistas do país, um grande texto, talvez o melhor texto do país, enxuto, claro, preciso, né? Perdemos um grande homem e perdemos um momento particularmente triste e perigoso para o Brasil, né? Em que temos aí obscurantismos distintos, mas combinados. Otávio era a trilha clara no meio desse obscurantismo todo. Então, realmente muito triste. Vamos agora à questão, Amanda. Não, o que a gente tem aí, o cenário eleitoral que a gente tem aí, não justifica em absoluto esse dólar passando dos 4 no oficial, chegando a R$5 no paralelo. As pessoas estão com medo do que, afinal de contas? Não é? Lula é o primeiro colocado nas pesquisas, mas Lula não será candidato. Quando Lula não é candidato, Bolsonaro lidera. Bolsonaro liderando, hoje eu vejo setores do mercado financeiro que estão aí flertando com Bolsonaro. Vejo setores da indústria flertando com Bolsonaro. Por quê? Não, porque é o Paulo Guedes que vai cuidar da economia. Bom, Paulo Guedes é ultraliberal, estão com medo de quê? Mas ainda que fosse o PT, pergunto, existe algum banqueiro que tenha perdido dinheiro com o PT? Erga a mão, por favor. Algum dono de corretora que tenha perdido dinheiro com o PT? Erga a mão, por favor. Onde está, na verdade, o risco que se está colocando aí? Né? Por enquanto, não. Mas o Geraldo Alckmin, que é o candidato predileto do mercado, o Geraldo Alckmin não aparece tão bem. O horário eleitoral nem começou. Essa especulação é absolutamente precoce. Né? Não há nenhuma evidência de que um dos candidatos que de algum modo disputam a liderança poderiam tomar medidas, por exemplo, como dar calote na dívida interna. Mesmo o maior crítico da expansão da dívida interna e da forma como está sendo rolada, que é o Ciro Gomes, mesmo ele, né, já deixou claro que não tem nada parecido com calote. O mercado reagir como se, sei lá, Guilherme Boulos estivesse em primeiro lugar, ou então Cabo Daciolo, e não que eles sejam iguais. Guilherme Boulos é uma pessoa notavelmente articulada, só que ele é socialista, né? Ele é de esquerda. E aí, então, pode-se temer com alguma justeza, né, e justiça que, se presidente da República, ele pensasse em alguma coisa como calote na dívida interna. Só que ele tem 1% dos votos, às vezes menos de 1% dos votos. Então ele não será presidente da República. O Cabo Daciolo não consta que ele tenha noção do que seja dívida pública, a exemplo, aliás, de Bolsonaro, que também não sabe.
como ficou evidente no debate feito na Rede TV, né? Mas esse também não tem chance de chegar. Então, esses candidatos que estão disputando a eventual liderança, e insisto, precisa começar o horário eleitoral, né? Nenhum desses candidatos tem um histórico de calote. O que há, sim, é uma grande incerteza política decorrente da depredação da política. Isto sim. E é isso que leva o país a passar muito mal. O país passa muito mal, mas Deltan Dallagnol, por exemplo, passa muito bem. O procurador estrela da Lava Jato está cobrando 35 mil por palestra, tem de levar um acompanhante, tem ainda diárias, despesas, etc. A justificativa é que o Conselho Nacional do Ministério Público permite esse tipo de coisa. Não que permite. Nem tudo que é legal é decente, nem tudo que é legal é moral. Esta é que é a verdade. Ah, mas ele dá não sei quantas palestras de graça. Não importa. As que ele cobra já coloca no terreno da imoralidade. Não é? Então, nós temos uma operação que tem o lado meritório de caçar corruptos, mas que tem muitas e muitas falhas, e uma delas foi ter destruído a política, né, que nos conduz a isso. Né? E eu disse ontem aqui, e vou lembrar sempre, o que foi que fizemos no Brasil para que um presidiário tenha quase 40% das intenções de voto. E em segundo lugar, com pouco menos da metade, venha alguém que não sabe fazer uma frase juntando dívida interna, juro, rolagem da dívida. Né? O que foi que fizemos da política? É bom pensar nisso. Né? Muito triste, de novo, que Otávio tenha ido justo agora. Né? Ele certamente nos ajudaria, como vinha ajudando, a pensar isso com maior clareza. E nesta quarta-feira será divulgada a pesquisa Datafolha, que também está sendo bastante aguardada pelo mercado, e aí sim, com simulação de segundo turno, conforme consta lá no relatório que eu consultei do Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí. Não há razão para que o dólar esteja passando de 4 no oficial e de 5 na paralela. Isso é coisa de gente sem vergonha. A gente não pode depredar a política, a gente não pode destruir o sistema político justamente porque dá a chance de que os sem-vergonhas façam a sua própria política. É isso aí. Boa noite. Reinaldo, boa noite. Muito obrigado. Até amanhã.